Garras longas e retorcidas se enrolam na perna do aldeão ferido, arrastando-o pela neve como uma boneca de pano. A escuridão está caindo, o ar está congelante. E ainda assim, a pobre alma condenada que está sendo arrastada para um destino horrível pela figura antiga e corcunda sorri em êxtase. Na floresta, qualquer som, por menor que seja, te deixa em alerta. O estalo de um galho sob os pés, o farfalhar das folhas acima, o vento passando entre as árvores, tudo isso traz à mente imagens de algo mais lá fora. Observando, seguindo, te caçando. O mochileiro olha rapidamente por cima do ombro, pensando se deveria voltar e refazer o caminho até a estrada principal, ideia que o incomoda. Ainda não é tarde demais, diz a vozinha para ele. Você volta antes de escurecer, alguém vai ajudar. Ele examina o mapa, semicerrando os olhos na luz do sol poente. Há uma cidade próxima, pequena e fora da rota principal. Cortar caminho pela floresta é o jeito mais rápido de chegar, e ele pensa que pode estar a poucos metros da borda das árvores. Só mais um pouco não fará mal. Se ele não chegar à cidade antes do pôr do sol, pode voltar antes que seja tarde. Ele deveria ter voltado antes. Voltaremos ao mochileiro em instantes. Antes, tenho uma pergunta para você. Algo está atrapalhando sua felicidade ou impedindo você de atingir seus objetivos? Independentemente de você ter um problema clínico de saúde mental, como depressão ou ansiedade, ou se você é apenas um ser humano que vive neste mundo e está passando por um momento difícil, a terapia pode te dar ferramentas para encarar a vida de uma forma muito diferente. Por isso, estou animado para falar sobre o patrocinador de hoje, a BetterHelp. A missão da BetterHelp é facilitar e baratear a terapia, algo essencial já que encontrar um terapeuta pode ser difícil, principalmente quando as opções são restritas à sua região. A BetterHelp facilita encontrar um terapeuta por ser online. É remoto e, ao responder algumas perguntas, a BetterHelp te conecta com um terapeuta profissional em poucos dias. É fácil se inscrever e há um link na minha descrição. É betterhelp.com/drbetterhelp.com, Bob. Clicando neste link, você apoia o canal e ganha 10% de desconto no primeiro mês de BetterHelp para se conectar com um terapeuta e experimentar o serviço. E como encontrar um terapeuta é um pouco como namorar. Se você não se encaixar muito bem com aquele terapeuta, o que é algo comum na terapia, você pode facilmente trocar para um novo terapeuta sem custo adicional, sem se preocupar com seguro, nem com a rede credenciada do seu plano ou qualquer coisa assim. Se estiver com dificuldades, considere a terapia online da BetterHelp. Clique no link na descrição ou visite betterhelp.com/Dr. Bob. Mais uma vez, obrigado BetterHelp por apoiar este canal. E agora, de volta ao nosso mochileiro. O mochileiro tem percorrido a Europa Oriental nos últimos meses, viajando quase sempre a pé. Mas andar pelas áreas rurais e frias do sul da Rússia era um jeito rápido de pegar pneumonia, então ele preferia pegar carona até partes mais quentes do país. Muitos tinham receio de dar carona e ajudá-lo. Felizmente, alguns sem esse receio falavam inglês suficiente para possibilitar a comunicação. Com persistência e russo básico, o mochileiro já havia percorrido boa distância. Até a última carona que ele pegou, ele não tinha certeza do porquê ou mesmo do que realmente tinha acontecido. O motorista que o pegou na estrada parecia amigável até fazer um desvio inesperado. O mochileiro estava de olho no mapa e percebeu quando o motorista saiu por uma outra saída, parando ao lado da floresta em um longo trecho vazio da estrada. De repente, o motorista gritou agressivamente e mandou que ele saísse do veículo. O mochileiro pensou que talvez houvesse algum tipo de mal-entendido e mal conseguia acompanhar o russo carregado que o motorista berrava para ele. Mas então, o motorista acelerou, rindo alto com os vidros abaixados. Ele gritou algo para o mochileiro, mas só uma frase chamou a atenção enquanto o carro sumia. Baba Yaga. Agora, perdido na floresta, com o sol desaparecendo rapidamente, o mochileiro tenta desesperadamente manter a orientação. Aquela cidade está perto, a menos de 1 metro de distância. Tem que estar, ele diz para si mesmo. Perto demais para justificar voltar e tentar pedir carona para outro carro que passe. Ele pega uma lanterna de bolso e o feixe fraco revela o quão pouca bateria ainda resta. A luz fraca cria alguns pequenos brilhos na neve, mas eles fazem pouco para diminuir a preocupação que só aumenta no mochileiro. Um galho se parte, longe demais para ter sido causado pelo próprio passo dele. O coração do mochileiro dispara no peito, e ele se vira para apontar a lanterna na direção do som.
Seus dedos trêmulos e congelados fazem a luz tremer enquanto ela ilumina uma figura parada em uma clareira não muito longe dele. A figura está curvada, com aquele tipo de postura que normalmente vem com a velhice, trazendo o tronco cada vez mais perto do chão. Mas ele não os vê direito, pois estão de costas. O mochileiro tenta lembrar saudações russas do guia para chamar a atenção da pessoa. A figura se vira e fala, dizendo algo com uma voz baixa e rouca. Parece próximo do idioma russo, mas é um dialeto antigo demais para que um novato como o mochileiro reconheça, muito menos entenda. Ele se aproxima cautelosamente. A lanterna revela que a figura é uma mulher idosa. Por que ela está sozinha na floresta à noite? O mochileiro tenta pedir informações, mencionando o nome da pequena cidade que viu no mapa, do outro lado da floresta. E então, ele a vê, a velha senhora, iluminada sob a luz trêmula. A pele dela é enrugada, cheia de marcas de catapora e linhas fundas, e seus olhos pretos e pequenos o encaram. A saliva escorre da boca dela, pingando pelo queixo. Cada dedo termina com uma unha amarelada, apodrecida e comprida, saindo de seus dedos ossudos como garras. Enquanto a observa, o mochileiro só pensa em uma coisa. Uma frase que o motorista que o abandonou aqui de propósito disse, e por que ela soava tão familiar. Baba Yaga, uma criatura do folclore local que vivia nas florestas e atraía pessoas para a morte. Uma que normalmente assumia a forma de uma velha decrépita. Quando a lanterna em sua mão congelada apaga, o mochileiro se vira e corre entre as árvores. A parte racional do seu cérebro foi abafada pelo pânico e pelos gritos de terror. Ele joga fora a mochila pesada, sem ousar olhar para trás, temendo ver a velha na visão periférica, suas mãos em garra tentando alcançá-lo para despedaçá-lo. Sem seus pertences pesados, ele corre pela floresta, torcendo para seguir o mesmo caminho de antes. Algo toca sua pele, fazendo-o gritar e engasgar enquanto tenta afastar com as mãos. Teias de aranha leves grudam nele, enquanto o mochileiro tenta removê-las dos braços, rosto e cabelo. Então, de repente, ele se sente calmo novamente. Melhor que calmo. Ele se sente bem, como se não tivesse acabado de fugir para salvar a vida. A escuridão da floresta ao redor dele parece clarear e ele se deita no chão coberto de neve com um suspiro relaxado. Ele nem percebe a velha senhora se aproximando lentamente dele, nem sente os dentes dela afundando em sua carne. Um boletim de ocorrência sobre um caroneiro desaparecido foi registrado depois que um homem foi pego se gabando em um bar por ter abandonado alguém na beira da estrada. As autoridades interrogaram o motorista e perguntaram por que ele abandonou um mochileiro inocente na floresta gelada. O motorista apenas riu e zombou em russo. A Baba Yaga precisa se alimentar. SCPs humanoides costumam ser dos mais perturbadores entre as anomalias que a Fundação encontra. Claro, a visão de uma criatura como SCP-682 ou SCP-096 é frequentemente aterrorizante, tanto pela ferocidade quanto pelo perigo que apresentam. Mas há algo em um ser que parece quase humano, mas não é, que pode ser particularmente inquietante. É a sensação de familiaridade, a aparência de outra pessoa que nos faz, subconscientemente, baixar a guarda e relaxar, apenas para sermos recompensados por tanta confiança com uma morte rápida e brutal. Esse é o caso do SCP-352, frequentemente chamado pelo nome que recebe no folclore eslavo, Baba Yaga. Agora, embora você possa ser perdoado por acreditar que esse nome se refere ao bicho-papão ou que seja sinônimo de um assassino de aluguel conhecido por ser a pessoa a quem recorrer caso você quisesse matar o tal bicho-papão, a realidade é um pouco diferente. De acordo com contos da Europa Oriental que remontam a séculos atrás, a Baba Yaga é uma criatura que habita o fundo da floresta, com a aparência de uma mulher idosa, frequentemente descrita como especialmente grotesca. A Baba Yaga da lenda é diferente do nosso conceito de bicho-papão, pois não existe apenas para causar tormentos sobrenaturais aos outros. Em vez disso, Baba Yaga é frequentemente considerada uma figura mais ambígua, que pode tanto atrapalhar quanto ajudar aqueles que a encontram, caso a procurem nas florestas. Algumas histórias a descreveram como uma criatura simpática e protetora da vida selvagem. A questão é que Baba Yaga é muito mais uma criatura misteriosa e multifacetada do que você pode imaginar, pelo menos de acordo com as histórias. Assim como as lendas costumam sugerir, SCP-352 também parece ser uma mulher velha e emagrecida. Tão velha, na verdade, que é difícil determinar sua idade exata.
Pouco se sabe sobre suas origens exatas. No entanto, o que foi documentado pela Fundação SCP são seus padrões de fala. SCP-352 fala exclusivamente em um dialeto que lembra o russo antigo, o precursor medieval da língua russa moderna. Apesar disso, seu forte sotaque e dialeto regional tornaram quase impossível traduzir qualquer coisa que ela diga, mesmo para os mais experientes especialistas linguísticos da Fundação. O que também não ajuda é o quão pouco SCP-352 está disposto a se comunicar. Nas poucas vezes em que ela falou, e a partir dos poucos padrões de sua fala que são decifráveis, SCP-352 oferece pouca informação e, em vez disso, apenas faz ameaças e jura que um dia terá sua vingança. Dado o quão agressiva ela é por natureza, SCP-352 nunca revelou seu nome para a Fundação, nem disse se realmente possui um. Quase nenhuma informação sobre o histórico dela foi descoberta, seja tentando conversar diretamente com SCP-352 ou realizando pesquisas sobre seu passado. Uma idosa hostil e não cooperativa, que só se comunica por ameaças. Isso pode não parecer tão ruim, a menos que você já tenha trabalhado no varejo. Mas é verdade que, de fora, não parece haver nada de tão anômalo ou mesmo perturbador sobre a SCP-352, pelo menos a princípio. Mas a ideia de que ela é apenas uma velhinha inofensiva desaparece num instante, assim que você tem um vislumbre do monstro que existe dentro dela. Afinal, as aparências podem enganar. E com o SCP-352 a enganação parece ser a intenção. Pesquisadores da Fundação descobriram que essa anomalia, embora aparente ser uma senhora frágil, possui força muito acima do normal para alguém de sua idade. O mesmo pode ser dito sobre sua velocidade, já que ela é muito mais rápida do que deveria ser possível, especialmente considerando sua aparência mais frágil. No entanto, apesar das suposições que podem ser feitas a partir de seus atributos externos, SCP-352 é conhecida por mover massas superiores a 200 kg com pouca dificuldade, além de se deslocar a velocidades de cerca de 70 km por hora. Tais feitos seriam sobre-humanos até para atletas de elite, imagine para uma senhora decrépita. Mas novamente, nem mesmo a pessoa mais habilidosa e atlética consegue regenerar ferimentos. Por outro lado, SCP-352 foi observado com a capacidade de reparo celular acelerado, curando ferimentos que seriam fatais para uma pessoa comum. Isso inclui até mesmo casos extremos de danos corporais. Embora a reconstrução de seu corpo possa levar dias ou semanas e não seja tão rápida quanto a de outras entidades, isso indica que pouco pode ser feito para destruir permanentemente a SCP-352. No entanto, curiosamente, de acordo com análises das equipes de pesquisa, ela ainda parece ser humana, pelo menos internamente. Ela possui músculos, ossos e órgãos internos que estão todos em um estado de envelhecimento avançado, aparentemente consistente com sua aparência externa de idosa, de uma forma que sua velocidade, força e regeneração corporal anômalas não estão. Mas esses fatores sozinhos certamente parecem razões frágeis para apelidar a SCP-352 de Baba Yaga, a infame figura do folclore do leste europeu. É preciso uma explicação melhor para por que alguns membros da Fundação temem tanto se aproximar dela, achando que ela é mesmo a figura aterrorizante e decrépita da lenda das florestas. É verdade, essa anomalia envolve mais do que habilidades aprimoradas e aparente imortalidade. Para começar, SCP-352 possui a habilidade de fazer crescer fios finos de uma substância semelhante a cabelo de qualquer parte do corpo, e aparentemente pode fazer isso à vontade. Esse fio biológico fino pode crescer vários metros de comprimento em apenas 1 hora. Além disso, SCP-352 também pode controlar diretamente esses fios. Enquanto ela estiver na Fundação, funcionários não podem interagir diretamente com a SCP-352. Durante a observação, funcionários viram fios crescendo do corpo dela, rastejando pelas paredes e chão da câmara de contenção. Cada um desses fios é mais fino e tem menos consistência e resistência à tração do que um fio de cabelo humano comum, embora também sejam transparentes, tornando-os quase invisíveis a olho nu, a menos que haja uma quantidade suficiente deles reunida. Análises adicionais desses fios revelam que eles são revestidos por uma camada de enzima, que é exclusiva da SCP-352. Embora esteja presente em todos os tecidos do corpo dela, essa enzima que a SCP-352 produz atinge seu nível mais alto de concentração na saliva e no cabelo da anomalia. A análise química dos pesquisadores da Fundação ainda não identificou a composição exata da enzima. Porém, os efeitos colaterais do contato dela com humanos estão bem documentados.
Caso a enzima do SCP-352 atinja o tecido humano, ela começará a atacar rapidamente o sistema nervoso, com sintomas que se manifestam de várias formas perturbadoras e degenerativas. Quase imediatamente, quem tiver até um pouco dessa enzima em contato com a pele, começará a ter alucinações vívidas, e geralmente, a parte lógica do cérebro será desligada, reduzindo a capacidade cognitiva e impedindo pensamentos ou ações racionais. Os receptores de dor do sujeito são suprimidos, então ferimentos graves podem não ser sentidos e se tornar fatais se não tratados. Eles permanecerão nesse estado alucinatório por vários dias, dependendo do nível de exposição à enzima a que foram expostos. Mas quanto maior a dosagem, maior a probabilidade desse estado maníaco se tornar permanente. Uma única mordida da SCP-352 é suficiente para alcançar esse resultado, levando suas vítimas a um delírio onde não podem confiar nem no que seus olhos veem, nem nos pensamentos em sua própria mente. De acordo com pesquisas realizadas pela Fundação sobre os hábitos da SCP-352, a criatura se sustenta com uma dieta carnívora, sendo sua principal e preferida fonte de alimento a carne humana. E aos poucos você provavelmente está começando a juntar esses diferentes aspectos da SCP-352 em um quadro horrível. Como vários fios entrelaçados formando uma teia particularmente perturbadora, quase exatamente como o tipo que a SCP-352 tece para capturar suas presas. Assim como uma aranha, a SCP-352 usa os fios produzidos por seu corpo para criar uma teia de cabelo, esperando que sua presa tropece nela. Ao expô-los à enzima presente em sua saliva, ela pode fazer com que se tornem dóceis rapidamente, especialmente devido às propriedades alucinógenas e anestésicas da enzima. Depois de terem sido mordidos ou de alguma forma expostos à enzima, a SCP-352 irá prender sua vítima e começar a devorá-la. Como foi observado pelo pessoal da Fundação tanto durante os testes quanto durante a descoberta da SCP-352, ela não gosta que sua presa fuja. Por isso, a velha anômala geralmente começa incapacitando e imobilizando completamente suas vítimas. Depois, ela passa os dias seguintes devorando sua presa humana até não sobrar nada. Apesar das imagens horríveis da SCP-352 devorando alguém serem traumatizantes para quem presencia, as vítimas geralmente permanecem dóceis durante o processo. Graças à enzima em seus sistemas, essas pessoas infelizes geralmente não sentem dor, e em vez do medo intenso esperado ao serem devoradas por uma velha decrépita, costumam ter aumento nos níveis de dopamina. A maioria das vítimas da SCP-352 demonstra falta de consciência do ambiente ao redor, sem nenhum conhecimento do mundo exterior enquanto são ingeridas e eventual morte. Relatos sobre uma floresta encantada chamaram a atenção da Fundação para uma pequena cidade no sul da Rússia, antes que pudessem observar tudo isso pessoalmente. Segundo histórias locais da época, uma bruxa era responsável por várias mortes na região. Mas só quando a notícia da captura dessa suposta bruxa chegou até eles, que a Fundação decidiu olhar mais de perto e enviar uma equipe para investigar. Uma equipe de recuperação foi ao sul da Rússia para encontrar a anomalia capturada e moradores revoltados pelo responsável pelas mortes recentes. Em vez disso, eles chegaram e descobriram que a área estava deserta, sem uma alma viva à vista. Enquanto exploravam a área, a primeira descoberta perturbadora logo apareceu. Vários corpos em diferentes estados de decomposição. O cheiro era insuportável, mas o pior era que não havia sinal da suposta bruxa. Logo encontraram uma pista de onde ela poderia estar. Havia um rastro de sangue na neve, levando da cidade até a floresta nos arredores. A direção e a forma do sangue indicavam que os corpos foram arrastados para a floresta, o local que os moradores diziam ser encantado. Deixando a cidade castigada pela geada, a equipe de recuperação da Fundação ficou cercada por árvores densas cobertas de gelo nas folhas e galhos cristalizados. Eles vasculharam a área, cada passo afundando na neve com um estalo. Seguindo o rastro de sangue, um dos membros mais afastados do grupo jurou sentir algo roçar sua pele. Ele afastou com a mão. Era só uma teia de aranha. Ou melhor, era apenas como uma teia de aranha. Logo, o grupo principal perdeu contato com ele e se juntou, enquanto enviava um dos seus para resgatar o colega desaparecido. O agente da Fundação cruzou a floresta até ouvir rosnados e mastigação. Não era o som suave da neve sob os pés. Era o som seco de ossos sendo roídos e quebrados contra dentes.
Ele espiou atrás de uma árvore e, por entre fios quase invisíveis, viu uma figura idosa agachada sobre o agente desaparecido, devorando-o vivo. O agente murmurou, as palavras formando uma nuvem de névoa quente diante de seu rosto. Baba Yaga. A Fundação enviou mais equipes de recuperação para recuperar a anomalia. Devido a vários casos de exposição à enzima, houve muitas baixas antes que o SCP-352 fosse finalmente capturado e trazido de volta para a Fundação. As equipes de recuperação encontraram muitos fios semelhantes a cabelo, formando uma teia que cobria quase toda a floresta. Logo ficou claro que isso levava agentes da Fundação a caírem vítimas do SCP-352, pois a maioria ignorava o contato com os fios, achando ser cabelo ou teias de aranha tocando a pele. Atualmente, a anomalia designada como SCP-352 é mantida em uma área de contenção selada o tempo todo. A interação direta com ela é proibida, exceto por meios remotos como câmeras de segurança. Se for necessário que o pessoal humano interaja com SCP-352 sob quaisquer circunstâncias excepcionais, o protocolo completo de Hazmat deve ser seguido em todos os momentos. Pessoas com comportamento errático ou sinais de alucinação devem ser colocadas em quarentena e testadas para contaminação por enzimas. Se algum membro do pessoal for mordido pelo SCP-352, ele deve ser abandonado. O SCP-352 é alimentado uma vez por semana. Uma fonte de alimento mais eficiente, utilizando o SCP-604 ou o SCP-1680, ainda está sendo analisada e aguarda a aprovação do diretor do local. Enquanto isso, a Baba Yaga ainda precisa se alimentar, e há apenas uma coisa pela qual ela demonstrou preferência. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-150 Parasita que rouba corpos, navio de Teseu.